Olá, meu povo, gravando esse videozinho rapidinho para retomar alguns conceitos com os quais nós trabalhamos ao longo desta unidade. Esse vídeo visa tão somente reforçar o processo de ensino-aprendizagem, portanto, vocês devem assistir a ele visando reforçar o conhecimento de vocês para a atividade que será realizada na quarta-feira. Então, a semântica é o estudo da significação de forma bem simples, né? A semântica ela trata de alguns fenômenos linguísticos que são importantes para a leitura e a produção textual. E a gente vem aqui. Então, um aspecto importante que a semântica estuda são sinônimos e antônimos. Sinônimos, como vocês já sabem, uso, né, de palavras e sentidos semelhantes. Veja essas duas jovens aí se beijando, há uma semelhança entre elas, é uma semelhança de identidade, de escolha sexual. E os antônimos, a gente pode pensar um outro exemplo aqui de situações semelhantes, a gente pode pensar em palavras, em termos de palavras, né? Os sinônimos seriam palavras cuja a significação é semelhante, né? Calvo, careca, calmo, tranquilo. E as antônimas, ou antônimos, são palavras de sentidos opostos, claro, escuro. Normalmente nos textos poéticos, o uso, por exemplo, da antítese marca o uso de antônimos, da oposição. A antítese é uma figura de linguagem muito utilizada em textos poéticos, sobretudo em textos que marcam uma determinada oposição. Por exemplo, o barroco, um movimento estético que visava justamente a oposição de ideias, para marcar a oposição entre essas ideias. E aí os autores, os poetas, utilizavam o uso de antônimos, palavras de sentidos opostos ou de ideias opostas. Então, o próximo conceito, aí vocês têm essa imagem, né, dessa rosa. Se a gente pensar em rosa como um termo específico, rosa está na categoria flor. Então, a gente pode pensar que a rosa aqui, ela está dentro de uma categoria geral. Então, flor seria o hiperônimo, que é a palavra de sentido geral, e rosa seria a palavra de sentido específico. O objetivo, né, a semântica estuda esses fenômenos porque esse recurso pode ser um recurso de coesão muito importante na produção do texto de vocês e na leitura dos textos de forma geral. Muitos autores, para evitar a repetição de determinado termo, utilizam esse recurso de retomada de um termo. Por exemplo, se eu digo o carro partiu cedo da rodoviária, aí eu posso dizer, retomar, em vez de retomar a palavra carro, eu posso utilizar a palavra veículo. Enquanto carro tem um sentido específico, está dentro da categoria automóvel, veículo, então carro seria o hipônimo, enquanto veículo seria o hiperônimo. São conceitos assim simples, só um nome, né, um nome técnico, para dizer termos que são retomados ou do geral para o específico ou do específico para o geral. Vamos continuar. Aqui vamos, essa imagem também, nós temos a linha. Se a gente pensar que linha, nesse caso, dentro desse contexto, linha remete a um sentido, né, um objeto que é muito utilizado para costurar vestidos, roupas de forma geral. Mas nós temos outras significações para a palavra linha. Nesse contexto, linha tem essa significação. Mas a palavra linha ela possui outras significações. Linha no sentido de postura, linha no sentido de estrada férrea, linha no sentido de uma empresa, né? um enfileiramento de ônibus, um determinado segmento de ônibus, você tem uma linha.
Dentro da matemática você tem uma linha. Então, existem inúmeras significações, inúmeros significados para a palavra linha. Nesse caso, nós afirmamos que linha é uma palavra polissêmica, que existe a polissemia. Poli é muitos, do grego, e semi é sentido. Então, o que é polissemia? Na verdade, é uma palavra que possui vários sentidos. Assim como linha, nós temos cabeça, nós temos ponto e tantas outras que possuem várias significações, cada uma dentro do seu contexto. Aqui voltando, nós também temos a ambiguidade, que é, na verdade, a ambiguidade é uma construção, né, que resulta no duplo sentido. Né? Quando essa construção ela se deve pela escolha de uma determinada palavra que gera essa dupla leitura, nós chamamos de ambiguidade lexical. Resulta do significado das palavras. Né? Então eu digo assim, se eu digo assim, ele, aquele ônibus perdeu os assentos. Ora, assento, a palavra assento, nós temos as palavras homônimas, assento e assento, são duas palavras que têm a mesma pronúncia, significados diferentes e grafia diferentes. Nós temos assento do verbo sentar, sentar-se em algum lugar, em algo, em alguém, e acento, o sinal gráfico. Então, esse jogo, essas palavras homônimas, elas podem ser utilizadas de forma lúdica, visando criar um efeito de sentido, criar uma dupla leitura, um duplo sentido. Então, a ambiguidade é um fenômeno que ocorre muitas vezes de forma intencional, buscando um efeito no interlocutor, mas às vezes a ambiguidade ela não é intencional, ela decorre da má construção frasal, né, da má seleção de determinadas palavras e da posição da colocação de determinadas palavras na frase. É o que nós chamamos de ambiguidade estrutural. Né? Que é a ambiguidade estrutural? Ela resulta da posição da palavra na oração. Se eu digo, eu vi o incêndio do prédio, eu posso estar vendo o prédio sendo incendiado, está fora do prédio, né? Eu vi o incêndio do prédio, ou do prédio, né? Eu vi do prédio, eu estava em outro prédio vendo o incêndio, não necessariamente de um prédio, mas de um outro objeto, de outro evento, de outro, enfim, né? de qualquer outra coisa, de qualquer uma situação, de um armazém, enfim. O que resulta dessa ambiguidade estrutural é justamente a escolha quando se coloca do prédio aí junto de incêndio. Se eu digo do prédio vi um incêndio, a ambiguidade é desfeita, porque não há possibilidade de mais de uma leitura nesse caso. Do prédio vi um incêndio. Eu estava do prédio e vi um incêndio. Quando eu digo vi um incêndio do prédio, pode ter duas interpretações. Então, gente, é isso. Basicamente foi um vídeo rápido, né, uma síntese do que nós vimos, e aí cabe vocês estudarem para fazerem uma boa avaliação na quarta-feira. Tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Abraços virtuais em todos, todas e todos.